paz do Senhor. Eu sou o pastor Arão Oliveira e você está no canal Conversando sobre a Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus está na política? Faz o seguinte, já deixa logo seu comentário aí embaixo e vamos para a Bíblia. Quando a gente fala de política, nós estamos em um ano de eleição. Daqui a pouco nós vamos escolher os nossos presidentes, deputados, governantes. E nesse ano de eleição, eu recebi muitas perguntas sobre essa questão. Pastor Arão, Deus está na política ou não está? Para falar de política, eu tenho que falar de sistema de governo. E sistema de governo, nós temos pelo menos três conhecidos. Nós temos a democracia, que é o sistema de governo onde o povo elege o seu representante. Nós temos a anarquia, que é onde todos governam e ninguém governa. E nós temos a monarquia, que é um rei que de forma hereditária passa o trono, a coroa, o poder para seus filhos. E esses pelo menos são as três formas de governo mais conhecidas. Agora, qual é a forma de governo de Deus? A forma de governo de Deus é a teocrática. O que é teocracia? Teo, Deus. Cracia, governo. Então, governo de Deus. Deus quis instituir este governo em Israel. Quando Deus tira Israel do Egito, ele institui em Israel um governo teocrático, onde ele governava o povo. Isso não quer dizer que não havia autoridades em Israel. Haviam juízes, haviam os anciões, que eram homens que governavam certas cidades, certas tribos de Israel, mas o governo era teocrático. O que foi que aconteceu? O povo de Israel olhou para as nações vizinhas e percebeu que todas tinham um rei. Qual é o sistema de governo? O sistema de governo monárquico, monarquia. E eles queriam aquilo também. E a Bíblia diz que assim o povo de Israel rejeitou a Deus. Tanto que Deus diz a Samuel, não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim. E o sistema de governo chamado monarquia foi instituído em Israel. O tempo passa e Jesus nasce, cresce e institui o seu ministério. A Bíblia diz que uma expressão é muito usada por Jesus. Qual é a expressão? É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o reino onde o governo é teocrático. Pastor Arão, já que o senhor falou que o sistema de governo do reino de Deus é o governo teocrático, e que esse governo teocrático Jesus tentou instituir na terra, o próprio Pai tentou instituir na terra, mas foi rejeitado. Hoje, Deus abole a democracia, Deus abole a monarquia. Qual é a visão da palavra de Deus a respeito de todos os outros sistemas de governo? É simples. Quando nós falamos de democracia, quando nós falamos de monarquia e da anarquia, nós estamos falando de sistemas de governo, primeiro, que são limitados. Nem a anarquia pode-se dizer que é eterna, nem a monarquia, e nós vemos os reinos absolutistas e monárquicos caindo, muito menos a democracia. Nem a democracia podemos dizer que é um sistema de governo eterno. Todas têm um prazo de validade, tanto que a maioria dos socialistas entendem que a democracia ela termina na anarquia. Então, quando se fala dessas três formas de governo, Deus está em qual? Em qual forma de governo Deus está? Ora, Deus não está em nenhuma. Deus já tem a sua forma de governo, o seu sistema de governo, que é o teocrático. Agora, o que é que Deus quer ser quando Deus diz: eu quero instituir o reino teocrático? Ele quer ser o presidente da república? Ele quer ser o primeiro-ministro?
Ele quer ser o rei do Brasil, o imperador do Brasil? Não. No reino teocrático não tem rei. No reino teocrático não tem presidente, no reino teocrático não tem primeiro-ministro, muito menos imperador ou ditador. E aí nós vemos em Salmos 33, versículo 12: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o que é que o Senhor quer ser em uma nação? Deus. Deus não se envolve na democracia, na anarquia ou na monarquia ou em qualquer outra forma de governo. Deus não se envolve, porque a forma de governo de Deus é teocrática. Agora, o que é que Deus quer ser de uma nação? O que é que o Senhor quer ser de uma nação? Deus. Aí voltamos à pergunta do começo do vídeo. Deus está na política? E eu digo, Deus só entra na política se for convidado para estabelecer o reino teocrático. Pastor Aron, o reino teocrático anula a democracia? De maneira alguma. Deus aceita que o Brasil tenha um presidente. Agora, o presidente pode ser um homem, mas o Deus precisa ser ele. E a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O problema é que, independente do sistema de governo, o que os políticos estão errando é que eles não chamam o Senhor para ser o Deus da nação. Então, o sistema de governo democrático está falido e fadado ao fracasso, a não ser se Deus for o Senhor da nação, reino teocrático. Qualquer sistema de governo está fadado ao fracasso, a não ser que o Senhor seja o Deus da nação. Ora, se uma nação escolhe um representante que não chama Deus para ser o Senhor, a nação é responsável pelos seus atos. Aí você diz, mas pastor, todas as autoridades é Deus que levanta. Romanos capítulo 13 diz que as autoridades são instituídas por Deus. De fato. Agora, nós precisamos interpretar isso. Os governantes que nós temos hoje, eles recebem permissão para governar de Deus. Quer um exemplo? Adolf Hitler. Não foi Deus que levantou. Quem escolheu Adolf Hitler para ser o representante líder da nação foi o povo alemão. E Deus respeita a decisão de um povo. Os governantes que nós temos hoje, Deus permite que eles governem porque o povo escolheu e Deus respeita a decisão do povo como respeitou a decisão de Israel. Agora, quando é que Deus se envolve na política? É quando o governante, o representante do povo, o líder do povo diz para Deus, seja o Deus dessa nação. Essa nação te pertence. Para você que está vendo esse vídeo, lembre disso. Deus não está preocupado com a democracia, com a monarquia ou com as formas de governo. Deus está preocupado em ser não presidente, não primeiro-ministro, não imperador e nem o rei de uma nação. Ele quer ser o Deus dessa nação. Então, qual deve ser a nossa preocupação quando se fala de ano de eleição? É de ter a consciência de que quem nós estamos colocando no poder vai dizer para Deus, Deus, nós queremos uma nação feliz. E nós sabemos que a única forma é o Senhor sendo Deus, reino teocrático. Deixa a tua opinião e que Deus te abençoe.